é este? É aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Então eu queria, junto contigo, meditar sobre essa questão. O Senhor nos fez reino e sacerdote. Eu estou diante de irmãos que são reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Você crê nisso? Acho que você não entendeu. Eu estou diante de um povo que é reino e sacerdote para a glória de Deus Pai. Amém? Eu estou diante de irmãos, reis e sacerdotes. Então, eu queria analisar aqui este texto, né? A palavra diz que Jesus Cristo é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano, o rei, o príncipe dos reis da terra. Então, nós temos uma aliança com o Rei eterno, uma aliança com o Rei eterno. Esse Jesus, ele é o soberano dos reis da terra. Nós vivemos onde o poder ele é valorizado, ele é exaltado e pouco se dá, valor ou atenção como a igreja de entender que tem uma aliança com o soberano dos reis da terra. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele está acima de todos. E Ele, como diz aqui, Ele amou você. Ele me amou. Ele nos amou, lavando as nossas vidas e nos libertando dos nossos pecados. Nós precisamos, para seguir e falar um pouco mais da nossa vida como reis e sacerdotes, nós precisamos disso. Queridos, nós precisamos entender claramente que nós somos pecadores e o sangue de Jesus lava o pecado do homem, purifica a nossa vida, santifica a nossa vida. O pecado na nossa sociedade, ele é relativizado, é relativo. Olha, não, eu errei, mas é relativo. Olha, eu gostaria que você me perdoe. Não precisa pedir perdão, porque as pessoas relativam, elas vão entender que é relativo, ou seja, ela fala, olha, o que é errado para mim pode não ser para você, mas eu quero dizer que nós temos um Senhor soberano, Rei absoluto, e que existe uma verdade absoluta. E quando nós ferimos essa verdade, nós erramos e pecamos contra Deus. E nós podemos nos esforçar, nós podemos fazer tantas coisas, se nós não formos lavados no sangue de Jesus, nós não seremos limpos, santificados e purificados. Mas graças a Deus que Ele nos amou. Tem um amado aí do teu lado? Fala, o Senhor te amou e te lavou com o sangue dEle. O Senhor te amou e lavou você no sangue dEle. Não entre numa questão da nossa sociedade, desse mundo moderno, pós-moderno, de que tudo é relativo. Não é relativo. O erro, é absoluto. O pecado, é absoluto. E nós precisamos disso. O autor de Hebreus está aí na tela. Ele disse, quanto mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus, o que Ele faz? Vamos ler junto? Purificará as vossas consciências das obras mortas. Para quê? Para servirdes ao Deus vivo. Querido, que palavra maravilhosa é essa? Nós podemos uns aos outros ser instrumentos de cura
nós podemos uns aos outros ser um instrumento de edificação. Mas eu quero dizer para você, há algo na consciência humana que homem nenhum pode entrar. Há acusações, condenações, há culpas na mente humana que alguns de nós pode estar passando por isso agora. Pode ter entrado aqui desta maneira. E eu quero dizer que o sangue de Jesus, ele purifica a sua consciência. Ele santifica. Ele vem mudar e tirar a culpa, e tirar o pecado, e tirar aquilo que afasta você e eu de Deus. Confie no sangue de Jesus. A obra deste Rei soberano foi preso ali, foi crucificado no meu e no seu lugar. Ele derramou o sangue dele para que você não tenha consciência impura, não tenha consciência pesada. Receba o perdão de Deus, purifique a sua consciência lá dentro, onde homem nenhum chega. Sabe aquele travesseiro, quando você coloca a cabeça e de repente pesa e a culpa vem? Eu quero dizer para você, levante, vá diante do Senhor, confesse, receba a obra da cruz, receba o sangue de Jesus e durma em paz, porque o sangue de Jesus tem poder para limpar toda a consciência pesada e impura e mudar a nossa vida. Não fique preso na culpa. Então você tem essa arma espiritual poderosa. Quem entende uma arma dessa de uma forma racional, queridos? Quem entende? É uma obra espiritual. É o reino espiritual sendo ali feito, realizado, uma obra. Quem entende? Há mais de 2000 anos Jesus fez essa obra. E Ele purificou a nossa vida e vai purificar tantos outros que vão se achegar a Ele com essa confiança. Amém? Então, aquele que nos ama e nos purificou dos nossos pecados. E por isso, próximo slide, diz que, em Apocalipse 1, o verso 6, que Ele nos constituiu, o quê? Reino. Eu estou diante de irmãos que fazem parte, foi constituído no reino de Deus. Reis do Senhor. Agora, olha esse verso, Lucas 22, que está do seu lado esquerdo, para a gente quebrar um conceito. Tá? Jesus diz que os reis dos gentios dominam sobre quem? Sobre eles. Você pode dizer, domina sobre os homens. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Primeiro conceito é que se eu estou aqui diante de irmãos que são reis, constituídos por quem? Por Jesus Cristo. Mas não é para dominar sobre outros. O reino dele é diferente. O reino deste mundo, o reino que ele está dizendo aqui, que as pessoas querem ser reis para dominar umas sobre as outras e ter poder umas sobre as outras. Mas o Senhor te constituiu rei, uma rainha do Senhor, as mulheres confiantes que estão chegando. Para quê? Para dominar sobre o pecado. Olha esse slide, o que é isso? Olha esse slide. Rei sobre o quê? Primeiro, do seu lado esquerdo, sobre o pecado. O Senhor quer que nós dominemos sobre o pecado. Que pecado? Aquele que Ele nos lavou e nos santificou. Porque o pecado dominava a nossa vida sem Cristo. A nossa vida sem Jesus era uma vida dominada pelo pecado. E o Senhor nos fez reis, não é para dominar sobre os outros, é para dominar sobre o pecado.
O Senhor traz essa autoridade, Ele constituiu isso a mim e a você. É também para nós dominarmos sobre o mundo. O que é isso? O mundo influencia com o seu conceito. Acabamos de ver do lado esquerdo aquele verso. Um domínio opressor sobre as pessoas. Você acha que é de Deus alguém ganhar autoridade, domínio para oprimir o outro? Não é. Para Jesus, aquele que reina, aquele que é o maior, é para servir o próximo. Isso é o reino de Deus. Agora o mundo fala o contrário. O mundo traz uma influência totalmente pecaminosa, deturpada da visão de Deus e do seu reino a respeito da família. E o Senhor quer que você reine sobre isso. A palavra de Deus, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode declarar isso? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo está cheio de valores totalmente contrários ao reino de Deus. Mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E o Senhor quer que nós dominemos sobre todas essas coisas do mundo com a nossa fé. O valor nosso é o reino de Deus, não é o reino de Satanás. A palavra diz que antes de nós nascermos de novo, por isso que a entrada no reino, já foi falado aqui, é um novo nascimento. Você precisa ser nova criatura. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo os desejos do mundo, sendo guiado pelo príncipe das trevas, por Satanás. Mas aí o Senhor vem e nos fez reis e sacerdotes, para reinar sobre o mundo, reinar sobre o diabo, no canto direito, no lado direito. Por quê? Porque na autoridade do nome de Jesus, toda obra do diabo vai sair da sua vida e da sua família. A palavra diz assim, queridos, preste atenção nisso, creia nisso de todo o coração, que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo na sua vida e na sua família. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Está escrito em Hebreus capítulo 2. E você tem domínio sobre isso. E, por último, no canto inferior, central, está escrito que o Senhor quer que nós dominemos sobre a criação, que é o princípio. Deus nunca falou, olha, Adão, toma domínio aí para você oprimir os outros, querer ser melhor do que os outros. Não, Ele falou, você vai dominar sobre a criação. E o Senhor, Ele começou, desde que Jesus chegou implantando o reino de Deus, Ele chegou restaurando isso, restaurando o plano de Deus para uma vida de reinado. O Senhor não fez você para sofrer, para você ser dominado pelo diabo, dominado pelo pecado, dominado pelos valores do mundo e nem pela criação. O Senhor te fez para dominar. Só que não é dominar sobre uns aos outros, não é oprimir uns aos outros, seja o que for, querido. A palavra do Senhor diz que agora não há judeu, não em grego, nem brasileiro, não há mulher ou homem, não há distinção. Agora nós somos um em Cristo. Somos um em Cristo, por isso que nós podemos reinar com Ele. Essa entrada, aquele que nos ama, nos fez reis para a glória de Deus. Amém? A palavra diz também agora, no próximo, que Ele nos fez sacerdotes. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Antes de nós lermos esse texto, olha um pouquinho para mim, um minuto. Quero dizer uma coisa, não há separação de uma coisa ou outra. Não tente ser rei sem ser sacerdote. Não tente ser rei sem ser sacerdote. Porque se você tentar ser rei
sem entrar na presença de Deus, sem se alimentar da presença de Deus, você vai se orgulhar e vai tropeçar e vai cair. Nós precisamos juntar as duas coisas. É um reino sacerdotal. Vamos ler o texto. Portanto, irmãos, temos plena confiança. As mulheres estão confiantes aí? Oh. As mulheres estão confiantes aí? Melhorou. Portanto, irmãos e irmãs confiantes, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Bendito Jesus, bendita a obra de Jesus, que nos deu livre acesso para entrar. Não tente ser rei sem ser sacerdote. Nós precisamos entender que Ele nos fez rei para reinar sobre todas aquelas coisas, mas Ele nos fez também sacerdote. Nós precisamos entrar na presença de Deus. Homem, você precisa ser sacerdote no seu lar. Você precisa orar pela sua casa, pela sua família. Você precisa assumir, mulher sacerdotisa, precisa orar. Eu quero dizer, adolescente, você precisa orar. Você tem livre acesso à presença de Deus. Não fique calado diante dos seus conflitos, diante dos seus problemas. Ore. Igreja do Senhor, eu estou aqui pregando para mim. Precisamos orar. Precisamos assumir essa posição que Ele nos fez reis e sacerdotes. Buscar mais a presença de Deus. Que obra maravilhosa. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, só uma pessoa ali por tribo ela tinha acesso, e era sem confiança, porque se ele errasse, entrasse na presença de Deus tão santa, e ele entrasse com erro, ele morria ali. As pessoas tinham medo da presença de Deus. O velho Adão correu da presença de Deus, mas agora Jesus, ele nos lava com o sangue dele e nos dá esse privilégio de acessar. Nós cantamos aqui, meu irmão Cledson orou aqui, porque nós sentimos a presença de Deus. Nós entramos no Santo dos Santos e cantamos que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, mas muitos de nós negligenciamos isso. É uma posição que o Senhor te fez, e nós precisamos exercer. Nós não vamos viver de títulos. Não vamos. E eu quero dizer uma coisa para você. Se na antiga aliança isto era uma terceirização. O que é uma terceirização? O povo confiava que um sacerdote eleito pelo Senhor, com vestes separadas, com aquele véu, entraria. Agora todos nós entramos na presença de Deus. Você pode entrar na presença de Deus fechando a porta do seu quarto e buscando a face dele. Eu quero te desafiar, experimente essa glória na sua vida. Experimente esse privilégio de desfrutar da presença do Senhor na sua vida. Você vai sair do seu quarto reinando com o Senhor. É um sacerdote que reina com o Senhor. Se nós separarmos isso, nós vamos sair achando que nós somos reis por nós mesmos. Mas um sacerdote que entra, sai reinando com Cristo, e ele tem domínio do Senhor. Você crê nisso? Você é um rei e sacerdote, o Senhor te constituiu. É Ele quem te colocou. Não é um título, não é algo humano, não é um privilégio humano. Foi o sangue do Senhor que constituiu, que designou isso a mim e a você.
Sabe quem fica de fora desse privilégio? Só aquele que não deseja ser lavado no sangue do Cordeiro. Aquele que não deseja uma nova vida. Mas eu creio que você está aqui hoje é porque você deseja, né? E o Senhor concede isso a você. Qual a finalidade dos reis e sacerdotes? Para servir a Deus e Pai. Para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Nós precisamos servir ao Senhor. Pedro disse, nesse texto de baixo, Pedro disse, prometendo-lhes liberdade a um grupo, né, de pastores lá daquela época, de líderes, que prometia liberdade. Só que eles mesmos eram servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. O Senhor nos faz reis e sacerdotes. Para quê? Para servirmos a Deus. Para vivermos os planos de Deus para a nossa vida. Só que se nós não servirmos a Deus como os reis e sacerdotes, nós vamos servir outras coisas. Aí a gente volta para aquele slide, que aí nós vamos ser vencidos pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo. E o Senhor não deseja isso para nós. Sabe por quê? Porque quando você é servo do pecado, o pecado domina. Olha o que Pedro falou. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. É ou não é? Uma pessoa que é serva do pecado, do diabo, e ela tem vício, ela é escrava? Sim, é ou não é? Só que olha que interessante, quando nós somos servos de Deus, nós somos livres. O Senhor, nós servimos a Deus e Ele nos põe em liberdade. Agora, se nós não servirmos ao Senhor, nós vamos acabar sendo vencidos pelo pecado. Se nós nos afastarmos, né, de uma vida dos reis e sacerdotes no meio do povo de Deus, nós vamos ser vencidos pelo mundo. E aí nós ficamos escravizados, mas graças a Deus que o sangue dele está aqui para nos libertar disso. E a palavra está sendo lançada para o teu coração, para o meu coração. Querido, tenha isso em mente. Se há prisão na sua vida, sirva a Deus. Lave a sua mente, sua consciência no sangue do Cordeiro, para que você possa servir a Deus. A palavra de Deus diz que quer comais, quer falais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Seja servo de Deus e você será livre. Agora não seja servo de Deus, você vai ser um escravo do pecado, escravo do diabo. Sirva para viver ao Senhor. O Senhor nos constituiu reis e sacerdotes para a glória dele, para uma finalidade. Sabe por que isso é tão importante? Sabe por que isso é tão importante? Porque se eu entender que Ele me fez rei e sacerdote para servi-lo, eu vou entender o plano de vida que Ele tem para mim. O plano da minha vida está na mão do Senhor, não está em minhas mãos, porque tantos batem cabeça na vida, porque não compreende o plano que o Senhor tem para a sua vida, porque tantas pessoas, queridos, frustradas com a vida, porque está querendo reinar para si, está querendo glória para si, está querendo um caminho que o Senhor não preparou para ela. Agora, se nós vivemos para a glória de Deus, reinando com Cristo, nós vamos entender o plano que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor tem plano de paz para você. O Senhor tem caminhos eternos para você. O Senhor tem para nós um caminho abençoado, familiar. O Senhor tem planos lá na nossa profissão, no nosso emprego, para nós sermos felizes, reinando com Cristo. E eu quero dizer para você, isso não quer dizer
de reinar com Cristo, numa esfera de, pensa, sobre reinado, domínio, não quer dizer o cargo que você ocupa. O Senhor não está dizendo que todos da igreja serão gerentes, diretores, uma posição que o mundo diz, não é isso. Sabe o que eu quero dizer? Nós podemos ter uma posição tão simples, mas espiritualmente está reinando. Tem diretores de empresas, gente de alto escalão do mundo, preso em vícios, destruídos na sua família, mas tem cristãos com uma posição tão simples, segundo o mundo, mas é um rei sacerdote para a glória de Deus. No mundo espiritual, você está reinando. No mundo espiritual, você está por cima, não por você, mas porque você reina com Cristo, e o Senhor te escondeu nas regiões celestiais nele. Há uma vida espiritual que o mundo não enxerga. Não fique pensando que reinado, querido, é uma posição do homem. Não, é em Cristo. É você ter domínio nas regiões celestiais, porque você é um sacerdote, é um rei com Cristo. Não tem nada a ver com o homem. Não tem nada a ver com posições, com classe econômica, nada a ver. A igreja era composta de gente tão simples, economicamente não era nada além, perto daqueles reis, né? Mas a igreja era tão poderosa, e o Senhor está levantando eu e você como rei e sacerdote, para invadir esse reino espiritual. Oh, Jesus! É preciso desapegar, irmão, daquilo que é do homem, daquilo que é uma escala. Isso é ser vencido pelo mundo. Quando alguém é vencido pelo mundo, ele pensa que reinar é obter uma posição diante da sociedade. Só que você obtém uma posição diante do reino espiritual. Toda obra maligna de Satanás, você se levanta como rei e sacerdote, e você manda embora em nome de Jesus. Você ora pelos enfermos e eles vão ser curados em nome de Jesus. Isso não é privilégio de um pastor, isso não é privilégio de um líder religioso, isso não é privilégio de alguns, isso é privilégio da igreja, e você está incluso nisso. Nós precisamos nos apoderar, porque é a palavra de Deus. Foi Ele quem disse, foi Ele que constituiu. E sabe o que custou? O sangue dele. Porque se nós não fôssemos lavados no sangue do Cordeiro, nós não tínhamos esse privilégio. Se apodere disso, igreja do Senhor. Vamos marchar sobre essa terra como reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai. Você crê nisso? Não deixa sofisma do diabo vir enganar você, achando que posição, né, na classe econômica ou qualquer coisa, não importa, querido, se você pouco tem um estudo, não importa qual é o cargo que você ocupa, ou que carro, ou se não anda de carro, isso não tem nada a ver, nada a ver. Isso tem a ver com o Espírito Santo sobre a sua igreja. Isso tem a ver com homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro. Isso tem a ver quem crê na palavra de Deus e fala: eu estou me levantando nessa posição que o Senhor me colocou. É isso que tem a ver. Você pode ficar em pé para nós orarmos. Pai querido, amado, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor disse que, portanto, irmãos, Pai, obrigado por essa palavra, irmãos, que quer dizer que eu estou incluso nessa e os meus irmãos também. Nós temos acesso ao Santo do Santo com confiança, Senhor, e nós queremos tomar posse desta nossa posição
nesta nossa posição de reis e sacerdotes, você pode declarar, põe a mão no seu coração e declare esta palavra: Senhor, o Senhor me amou, o Senhor me amou, e no seu sangue, e me lavou de todos os meus pecados, e me constituiu rei e sacerdote, para a glória de Deus. Eu sou rei e sacerdote. Foi Jesus Cristo, o soberano, o Rei dos reis, que me constituiu. E nesta hora, eu tomo posse dessa posição, e eu entro em oração no reino espiritual, e toda obra maligna do mundo, da minha carne, será destruída pela minha fé na palavra de Deus. Tome a mão dos teus irmãos, vamos orar uns pelos outros. Senhor, nós queremos orar agora. Ore para que o Senhor traga essa revelação. Você está no mundo espiritual, não temas. Senhor, nós oramos agora para que os enfermos sejam curados. Nós oramos agora para que a casa do meu irmão seja abençoada. Senhor, nós entramos em guerra agora, repreendemos obra de Satanás. Nós estamos aqui como igreja do Deus vivo. Nós estamos aqui empoderados da palavra de Deus, reis e sacerdotes. Declaramos sobre o reino espiritual que a casa do meu irmão é abençoada, que a família do meu irmão é abençoada, constituída por Deus. A família dos meus irmãos terão todos os seus membros salvos, libertos. Nenhum mal vai vencer a nossa vida, em nome de Jesus. Nenhum mal vai te vencer, obra maligna nenhuma vai te vencer. O Espírito do Senhor está sobre ti, querido. O Espírito Santo está sobre ti. Mais, Senhor, sobre nós, mais sobre a tua igreja. Senhor, nós entramos no Santo do Santo com ousadia e declaramos, Senhor, essa igreja vitoriosa, essa igreja cheia do Espírito Santo, cheia de poder. Ah, meu Deus, aleluia. Faça a tua obra, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade para agir na vida do meu irmão, da minha irmã. Age na vida de cada um, Senhor, de cada um. Nós declaramos: venha o teu reino, venha o teu reino. Nós não vamos andar, Senhor, servos do pecado, do mundo, do diabo. Não vamos andar. Nós vamos andar na autoridade do nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito Santo. O amado está neste lugar, o príncipe do rei da terra, o soberano dos reis da terra é Jesus. Você pode por um momento deixar a mão do teu irmão e você pode contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor. É Ele, é o amado, é Ele quem te empodera. Você pode falar com Ele, você pode contemplar. Ele é tão santo, primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos quer dizer que Ele venceu a morte no nosso lugar. Oh Jesus, 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 te adoramos, a tua igreja te adora, Senhor. Ei, a tua igreja te adora.
Sinta a paz dele, sinta o toque dele. Você é sacerdote, querido, você tem acesso à sala do trono, você tem acesso à sala do trono. Ele tem poder para a sua vida, Ele tem revelação para a tua vida, Ele tem paz para você. Ah, mas eu estou com a minha consciência. O sangue de Jesus lava a sua consciência, e você tem autoridade para entrar na presença dEle. Não há nada que te acusa, o sangue de Jesus te lava. Você se arrepende, você pede perdão, e você entra e sente a presença dEle. Ei, Jesus, Jesus. Você pode dizer, mas eu sou tão pequeno. Mas o Senhor gosta de Jesus tão pequeno, tão pequenino, tão fraco, tão falho. Mas é Ele quem te constitui. Na presença dEle nós somos renovados, restaurados. Ele te ama e te lavou com seu sangue. O Senhor te ama, Ele te ama e te fez rei e sacerdote. Você abre a sua boca, sacerdote do Senhor. Chore no seu quarto, se derrame na presença dEle. Se derrame na presença dEle. Ele tem um tempo novo na sua vida espiritual. Ele tem um tempo novo. É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Ele tem um tempo novo espiritual para você. Ele tem um tempo novo espiritual para você. Se levante em nome do Senhor, rei e sacerdote. Oh. Aleluia. Tere kalama tere malama surya lama. Te kalama surya andere mashe. Oh, Senhor, com temor e tremor, eu declarei a palavra, sendo mais necessitado. Com temor e tremor, porque eu sou mais necessitado. Eu te peço que nós vivamos, Senhor, esse reinado, sacerdócio que o Senhor nos constituiu. Tira a timidez da tua igreja. Tira a timidez espiritual. Tira a timidez espiritual. Tira a negligência da oração, Senhor. Tira, Senhor. Senhor, levanta aqui, Senhor, homens e mulheres, reis e sacerdotes, que vão, Senhor, expandir o reino do Senhor neste lugar, cheios de autoridade, cheios de autoridade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Declaro, eu recebo a palavra do Senhor para a minha vida. Nenhuma obra de Satanás irá roubar a semente no meu coração. Jesus, Tu és o meu rei, Tu és o sacerdote perfeito e me deu acesso a esta nova posição. Receba o meu louvor, Jesus. Aplauda ao Senhor.